E a Maísa Ramos, Laura, ela tá aqui, ela tá um pouco confusa aqui com a história. O antivilão que eu vi algumas pessoas e canais dizendo, sinceramente, eu não senti nenhuma diferença do anti-herói. A única coisa de diferente, que com toda sinceridade para mim, foi o mesmo que porcaria nenhuma. Se eu não me engano, é que o antivilão tem uma motivação das ações, mas que ele faz. Só isso. O antivilão, em geral, ele faz as coisas para si. Então, é uma diferença. Então, o anti-herói, ele tá lá, às vezes sendo atravessado, não sendo muito eficiente, às vezes levando na cara, tal, mas ele tá querendo fazer algum bem, ou eventualmente fazendo algum bem para alguém, em algum momento. Então, não é uma atitude de simplesmente fazer para si, para ele próprio aparecer, ou para ele ficar rico, ou para ele ser o poderoso. O antivilão, em geral, é isso. Ele está agindo para si. Então, é uma diferença. A motivação é a diferença. Às vezes, eles se aproximam muito. É por isso que é interessante, porque seres humanos são assim. Na verdade, seres humanos, né? Nós somos sempre vilões da vida de alguém e heróis da vida de outro alguém, né? Então, você dividir tanto os seres humanos em bons e maus, às vezes é meio falso, né? Porque tudo depende. Então, a literatura de entretenimento está um pouco indo nessa direção, ou seja, a gente tem aquele herói relutante, aquele herói não tão capaz assim, mas que acaba fazendo a coisa certa, talvez até por acidente, mas acaba fazendo. E a gente tem o vilão que não é tão malvado assim, a gente consegue entender por que ele faz aquilo, mas que acaba fazendo a coisa errada. Né? Então, ele até tem uma motivação que você entende, puxa, machucaram ele, teve uma infância horrível, sei lá o que lá, ou então sacanearam com ele tá se vingando, porém ele faz a coisa errada e ele quer se beneficiar. Então, ele não vai ajudar ninguém, ele vai atrapalhar as pessoas. O Josélio, Laura, ele tem uma pergunta boa aqui. Como seria um herói moderno? Então, Josélio, era isso que eu estava pensando. Você conseguir pensar alguém que haja para o bem dos outros de uma forma crível, né? Então, que ele tenha uma motivação que seja crível e ele faça coisas que também o leitor consiga acreditar. Então, acreditar na motivação e acreditar na ação. A gente pode ter... o que é muito comum, o clichê, que tanto o cinema como muitas histórias usam, é a pessoa que faz tudo pela família. É a mãe que faz qualquer coisa pelo filho, isso, né? É o pai que faz qualquer coisa pela família. Então, a família é um tipo de motivação que as pessoas acham críveis. Lá vem o Sidney, encheu o saco. Mas a gente pode estender, né? Porque tem pessoas... observar no mundo. Observa o que movimenta as pessoas. Tem muita gente que, por exemplo, se movimenta a respeito do meio ambiente. Tem muita gente que se movimenta a respeito de animais. Os animais agora são uma causa. E eu acho que tem muita gente que faz muita coisa. Se sacrifica para... Aliás, essa minha amiga aí que veio do Rio para trazer a cachorrinha, porque ela queria botar um bichinho numa família que cuidasse dela. Então ela se abalou lá no Rio de Janeiro para trazer a cachorra até aqui, pagando gasolina e coisa e tal. E para você ver, é uma ação, né, que não é em prol dela, é em prol do bicho. E assim, a gente consegue imaginar muitas pessoas fazendo isso hoje. Então, existem algumas causas que movimentam as pessoas. A gente consegue imaginar as pessoas se movimentando. Ali. Heróis da vida real. Aquele cara que encontra uma mala de dinheiro e devolve. Exatamente. Exatamente. Tem gente que, né, é assim. Pode não ser assim o tempo todo, mas muitas vezes age de uma forma generosa,
Né? Aquele cara, acho que o herói da semana foi aquele cara lá na Irlanda, acho que ele era motoboy lá na Irlanda, e ele tava passando na frente de uma escola, tinha um cara fazendo um atentado, né, com uma faca lá na frente de uma escola. Ele tava passando com a moto, ele viu o cara com a faca na frente, pegando a menina lá, ele foi lá e deu uma capacetada na cabeça do cara. E o cara virou herói nacional lá na Irlanda. Pois é. Tem aquele o cara era brasileiro, né? Um motocar brasileiro. Então, tem gente que na situação de emergência né, o arquétipo de herói aparece. O arquétipo de herói está dentro do humano, né? Então, de repente, numa situação de emergência, surge, né, o cara que não pensa em si, ele pensa no outro e age, né? A gente tem vários casos desses, né? Numa situação assim louca, o cara vai lá e se joga. Muito tempo atrás, teve um cara que se jogou num tanque cheio de ariranhas para salvar uma menina e ele morreu, né? Puro heroísmo. Ele foi lá, os bichos morderam ele acabou morrendo de hemorragia, mas ele tirou a criança que tinha caído dentro do tanque. Recentemente, aquele cara que escalou por fora do prédio, né? Tinha uma criança lá na França, né? Tinha uma criança numa sacada, numa situação parecia que ia cair, o rapaz nem teve dúvida, ele foi escalando por fora e salvou a criança. Então, tem gente que é isso, se coloca em risco sem pensar em nada, sem pensar em ganhar dinheiro, sem pensar em coisa nenhuma. Então, o arquétipo de herói, ele é baseado num impulso humano. Então, quem quer botar um herói que faça alguma coisa assim, alguma coisa heróica nas suas obras, então tem que pegar e dar uma estudadinha. Como é que funcionam essas pessoas? Como é que elas são? Né? O que faz com que elas ajam dessa forma para você transportar para a sua história de uma maneira crível, mas sem fazer com que ela seja assim o tempo inteiro. Talvez esse motoboy seja, sei lá, ele não lave a louça depois do jantar. Ele não seja bonzinho. Talvez ele seja um chato, né? Talvez ele pegue o controle da namorada, né? E ele fique controlando o que vai assistir. Sei lá, tô aqui inventando, né? Mas, né, pra vocês entenderem, fazer um ser humano que tem essa capacidade de fazer um negócio generoso, mas que também tem um lado humano, é o mais interessante hoje em dia. É o que as pessoas estão pedindo. Então, a direção do anti-herói é mais interessante do que a direção do herói puro, aquele herói clássico, todo bonzinho. Olha aqui, gente comentando, o Lucas comentando. Tony Soprano é mais um anti-herói. Exato. Exatamente. É um anti-vilão, na verdade. Né? A ser discutido. Né? Para a família é um anti-herói, né? Isso, exatamente. Exatamente. Business. Isso. Então, como mafioso, ele é um anti-vilão. Para a família dele, ele está salvando. Então, ele é um anti-herói, né? Gente, aí justamente a gente começa então a interpretar. Então, o Don Corleone, né, no Poderoso Chefão lá nos três filmes, ele é um vilão, um anti-herói ou um anti-vilão? Pois é, exatamente. Então depende, né? Depende. É por isso que eu acho que essas classificações assim servem para você usar o que achar que para você serve, né? Então, sujeito à interpretação. Eu acho que o Don Corleone, quando você assiste até o final, o arco do personagem, você vê, ele está agindo pela família. Ele está agindo para proteger os filhos. E a gente vê que ele estava certo, que se ele não fizesse tudo aquilo, os filhos iam se ferrar, porque acaba se ferrando. Então, o arco do personagem, ele estava certo desde o começo. Ele precisava ser um mafioso, senão os filhos dele iam se ferrar. E eles se ferraram mesmo. Porque ele está agindo pelos outros. E não por si. A motivação dele é ajudar a família. Não é uma motivação de ele quer ser o mais poderoso, porque ele quer. Ele quer ser o rei da cocada, porque ele quer. Ele não. A motivação dele, que o filme entrega lá no final, ele quer ajudar a família. Então ele seria um anti-herói, por causa da motivação.
Agora, é sujeito à discussão. Você quer interpretar que ele é um antivilão, all right. Tudo bem. Esteja à vontade, né? Ó, Pica-Pau é um clássico, hein? Exatamente. Pica-Pau é vilão ou anti-herói? Pois é. Inclusive, o Isaac Amor falou um negócio aqui, ó. Depende de qual versão dele, porque ele tem aquela primeira versão que ele é um psicopata completo, né? Isso, que ele Depois ele foi ficando mais palatável, mas ele, originalmente ele é um psicopata completo. Exatamente. Então antes eu acho que ele era um vilão, ele só estava lá para atrapalhar. E depois ele vai ficando uma coisa mais bem-humorada, uma coisa que faz brincadeira, uma coisa, né, um personagem que tem um lado de luz e um lado de sombra, mas tem, né? Tem luz. E uma curiosidade, Laura, o Pica-Pau ele fez muito sucesso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos não. Porque ele combina com os brasileiros. Eu vi uma tese, aliás, estudando como é que as crianças viam o Pica-Pau. E as crianças gostam do Pica-Pau justamente porque ele tem esses dois lados, né? Porque ele faz as malandragens, ele faz coisas violentas, mas ele é simpático também. Né? Ele quer a vida dele, ele quer a casinha dele, ele quer a árvore dele. Então, ele tem uma série de coisas que criam empatia. Então, as crianças vão encher o saco do Pica-Pau, né? Ele tá quieto no canto dele e vão lá encher o saco dele. Vão lá, exatamente. Então, ele tem uma motivação para fazer muitas das coisas. Então, as crianças, eu achei interessantíssima essa tese. Então, as crianças veem o Pica-Pau como um personagem interessante que, de certa forma, as representa. Porque tem esse lado, né? Tem o lado, ele faz barbaridades? Faz. Mas ele tem uma razão boa? Sim. Então, vejam vocês como os personagens ficcionais eles podem movimentar as pessoas. E, às vezes, até causar um envolvimento sem que a pessoa sequer entenda por que ela está gostando, por que ela está se preocupando, por que ela está se envolvendo, por que ela está se divertindo, né? Por que a gente se diverte? Pernalonga é outro, né? Por que a gente se diverte com o Pernalonga? A gente se diverte por isso. Ele também é um personagem, ele é um trickster, né? Ele é a própria manifestação do arquétipo do enganador, né? Do cara do ser que, né, leva para um lado, leva para o outro, engana, aparece, mas veja, ele não faz para sacanear, ele faz de bom humor, ele faz de curiosidade, ele faz porque ele quer ver como é, ele faz por experiência, ele não faz para sacanear, ele não quer que como é que chama? Elmer, né? Ele não quer que o Elmer morra ou se ferre. Né? Ele, em geral, ele simplesmente está brincando ali. Então, esses personagens, eles pegam os leitores, no caso, pegam os espectadores, né? Justamente porque essa mistura de luz e sombra agrada. Agrada, gente. Isso funciona. Então, quando vocês estiverem criando conflitos, pensem nisso, né? É legal a luz e sombra. Você está me dando ideias para o meu personagem, né? Estou desenvolvendo. Eu acho que já tem um pouco disso. Eu acho que eu vou colocar, acentuar mais essa coisa da luz e sombra. Faça, porque é fascinante. É fascinante. Os personagens que têm luz e sombra, eles ficam mais na cabeça das pessoas do que os personagens que são puramente luz ou puramente sombra, né? Os vilões, né? Sei lá, a madrasta da Cinderela. Tá bom, é malvada, mas você não se inspira nela, não acha nada. Acha só, tá, uma malvada, ponto. Agora, se tem um charme, se tem um jogo, se tem um lado sedutor, a Malvina Cruella dos Dálmatas, ela é mais interessante, porque ela tem um lado charmoso, ela é elegante, né? Ela tem um gosto, ela tem um monte de coisa. Então, personagens que têm os dois
luz e sombra, são mais interessantes. Se você entende a motivação, mais interessante ainda. Então, é esse o truque, gente. Esse é o truque. E o que a gente está vendo no século XXI é a preferência por essa mistura. Mesmo na literatura de entretenimento. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.